galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Garota Sobrenatural e hoje no quadro Fenômenos e Mistérios eu vou estar contando para vocês uma história sinistra, a história de Mothman, Homem Traça ou ainda o Homem Mariposa. Você conhece essa história? Pois é, nos Estados Unidos e também na Inglaterra ela é bem famosa. Então bora lá para conhecer essa história. Mas antes disso, eu peço a você que se inscreva no canal, curta e compartilhe. Você tem algum relato sobrenatural, uma história assustadora ou ainda uma lenda urbana famosa que gostaria que fosse contada aqui no canal? Então envie para e-mail que vai ser na descrição desse vídeo. Obrigada! Você também pode acompanhar aí o canal pelo Facebook e Instagram. Então bora lá para conhecer essa história, porque eu tenho certeza que depois que você assistir essa noite, você não vai dormir. Mothman, Homem-Mariposa ou simplesmente o Homem-Traça é uma suposta criatura sobrenatural que teria aparecido em Charleston e Point Pleasant entre novembro de 1966 e dezembro de 1967. Sua aparição estaria associada ao acontecimento de futuros desastres. O primeiro avistamento da criatura alada aconteceu em 12 de novembro de 1966 por 5 homens que estavam cavando uma cova em um cemitério perto de Clendenin. Eles viram uma figura humana de cor marrom e com asas. Após ser testemunhado, o Mothman passou a ser visto com mais frequência em Point Pleasant, onde ganhou notoriedade que se espalhou pelo mundo, sobretudo entre os anos de 1966 e 1967. Foi descrito como um homem de olhos flamejantes vermelhos e bem alto, medindo entre 1,80 m a 2,40 m. A maior parte da população permaneceu cética, mas as testemunhas se multiplicavam rapidamente, com relatos cada vez mais constantes, ricos em detalhes e com bastante semelhanças entre si. Um dos casos mais notórios ocorreu na tarde de 15 de novembro de 1966. Ao passarem de carro por uma fábrica abandonada de explosivos, perto de Point Pleasant, no estado da Virgínia Oeste, 2 jovens casais avistaram 2 olhos enormes vermelhos flamejantes em uma criatura que tinha a forma de um homem, porém bem maior, talvez entre 1,80 m a 2,10 m de altura, e tinha asas grandes recolhidas nas costas. Seus olhos eram totalmente hipnóticos. Quando o ser começou a se mover em direção à porta da fábrica, os 4 entraram em pânico e fugiram. Logo depois, viram a mesma criatura, ou semelhante na encosta de uma colina, perto da estrada. Ela abriu as asas que pareciam de um morcego, levantou o voo e seguiu o carro, que àquela altura já estava a 160 km por hora e que nem bateu as asas. A criatura emitiu um ruído semelhante a um disco tocado em alta velocidade e seguiu-os pela rodovia 62 até a divisa da cidade de Point Pleasant. A polícia da cidade de Charleston, Virgínia Ocidental, recebeu uma chamada telefônica de Richard West às 22 horas e 15 minutos em 21 de novembro de 1966. O homem insistia dizendo que um ser alado estava sentado no telhado de sua casa. Tinha cerca de 1,80 m de altura, asas de 1,80 m a 2,40 m. Disse ainda que a criatura tinha grandes olhos vermelhos, idêntico ao ser relatado pelos 2 casais. Existem muitos outros relatos de uma criatura que perseguiu automóveis nas estradas e até mesmo pessoas a pé. Para completar o mistério sobre a criatura, coincidentemente surgiram vários relatos de OVNIs avistados em Ohio em 1966. No total, foram descritas 26 observações documentadas com descrições do Mothman na Virgínia Oeste entre 1966 e 1967. Histórias semelhantes continuaram a ser descritas em Point Pleasant até 1969. Já em outubro de 1974, houve uma aparição em Elma, Nova York. Até o momento, não existe um consenso entre os pesquisadores se os homens mariposa seriam uma entidade vista por videntes, uma criatura extraterrestre, imaginação ou fantasia de alguns ou algo não descoberto pela ciência. Muitos, inclusive, associam o surgimento do Mothman com uma profecia de futuros desastres. Há relatos de visões do tal ser antes do desastre, de acordo com Joe A. Q., autor do livro The Mothman Prophecies,
publicada em 1975, e a exemplo disso, o terremoto da cidade do México em 1985, o acidente nuclear de Chernobyl em 1986 e a queda das Torres Gêmeas em 2001. A única aparição no exterior documentada realmente ocorreu na Inglaterra, numa estrada rural perto de Sandling Park, em 16 de outubro de 1997. 4 jovens disseram ter visto uma estrela subir aos céus e sumir atrás das árvores, não muito longe dali. Com medo, fugiram, mas logo depois pararam para ver uma luz dourada e oval que sobrevoava um campo a 80 metros de distância. O OVNI dirigiu-se para a área arborizada e desapareceu da vista deles. Mas, de repente, as testemunhas viram uma forma escura caminhando cambaleante em direção a elas, vinda do outro lado do campo. Era preta, de tamanho humano e sem cabeça, com asas que pareciam de morcego. Em 18 de setembro de 1877, o jornal de New York Sun relatou uma curiosa criatura com aspecto humano com asas de morcego. Foi visto em Nova York, particularmente no Brooklyn, durante o período de 1877 a 1880. Na Inglaterra, no início do século XIX, na região de Piccadilly Circus Station, foram relatadas aparições de uma estranha criatura que se acredita ser o Homem-Mariposa. Alguns descreviam esta sinistra figura como um cavaleiro alado acompanhado de seu cão negro, o Black Dog, de olhos vermelhos, que são vistos à noite dentro dos túneis do subterrâneo de Londres. Essas estranhas aparições surgiram coincidentemente logo após a demolição do Teatro Egyptian Hall em 1903 em Londres. Mas, segundo as outras versões, o Egyptian Hall, depois de sua demolição, deixou vestígios de estranhas cavernas que seriam para acobertar um esconderijo de uma certa organização secreta de agentes conhecidos como The Lanterns, denominada como The Seven Circles, que utilizava de algumas linhas do metrô da região de Piccadilly para acessar toda a cidade de Londres, através de seus túneis subterrâneos. Essas afirmações estão descritas nos relatórios do Serviço Secreto Inglês e estão, pouco a pouco, sendo liberadas ao domínio público. Muitas dessas informações secretas explicam vários mistérios e lendas urbanas sobre o Mothman ou do Cavaleiro Alado e seu cão negro no subterrâneo de Londres. E é isso aí, moçada. Eu vou ficando por aqui, deixando um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima história do quadro Fenômenos e Mistérios aqui no canal, moçada. I throw up, and if you cross me, it was good to know ya. I'm impatient, I don't ever slow up. I stay young, no, I never grow up. I keep working to the point I throw up, and if you cross me, it was good to know ya. Yeah, oh yeah, yeah. I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I am, yeah. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up.